E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí que eu vou estar falando da Loteca 1155. De costume, eu vou com 3 duplos no meu palpite final. E olha, vou te contar uma coisa, viu? Foi difícil escolher aonde jogar esses 3 duplos, viu? São muitos jogos que deixam você com dúvida devido ao equilíbrio dos confrontos. Se você gosta do canal e gosta das informações que são deixadas aqui e quiser colaborar aí com o Pix, tá o nosso Pix aí na tela, é pix@lotecalogia.com.br. Se não for possível, assistindo o vídeo, comentando, curtindo, compartilhando já ajuda e muito, hein? Sem enrolação, vamos aqui pro primeiro jogo, Corinthians e Flamengo em semifinal, segundo jogo da Copa do Brasil. Esse jogo vai pegar fogo, hein? O resultado mais comum desse confronto é um 1-0, 12 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 25 encontros, o Corinthians jogando em casa ganhou 12, houve 6 empates e o Flamengo ganhou 7 vezes. A diferença de gols bem equilibrada, em 36-32 a favor do Corinthians. No geral, são 52 jogos entre eles, o Corinthians ganhou 16 vezes, houve 12 empates e o Flamengo ganhou 24 vezes. A diferença de gols nesse caso aqui é a favor do Flamengo, 66-55. O Corinthians não perde em casa 5 jogos. Os números de aposta para essa partida, como era de se esperar, né, bem equilibrado também, 2.60 para o Corinthians, 3.10 para o empate e 2.80 para o Flamengo. Porcentagem do jogo, 36% para o Corinthians, 30% para o empate, 34% para o Flamengo. Bom, pessoal, eu tô olhando os números aqui e esse histórico tá muito equilibrado. Tô me baseando pelas informações também do vídeo anterior e para esse palpite ainda continuo com dúvida. Por esse motivo eu tô usando um dos meus duplos, eu tô indo de Corinthians e Flamengo. Lembrando que nesse meu segundo vídeo eu sempre vou com 3 duplos, mas assim como eu disse no primeiro vídeo, caso você tenha o costume de colocar triplo, essa partida aqui eu colocaria. Jogo 2. Vitória da Bahia e Bragantino. Nos últimos 6 encontros, o Vitória jogando em casa ganhou 4 vezes, não houve empate entre eles e o Bragantino ganhou 2 vezes, a diferença de gols 14-7 a favor do Vitória. No geral, nos últimos 12 jogos, o Vitória ganhou 4 vezes, houve um empate e o Bragantino ganhou 7 vezes, a diferença de gols bem equilibrado, 19-18 a favor do Bragantino. Aqui de informação relevante é isso, os números de aposta para essa partida, 2.25 para o Vitória, 3.20 para o empate, 3.40 para o Bragantino. A porcentagem desse confronto, 42% para o Vitória, 30% para o empate, 28% para o Bragantino. Bom, aqui, apesar do histórico estar falando que o empate é o que sai menos, para esse palpite aqui eu tô indo de empate entre eles, porque o Vitória ele não tá numa posição muito boa, o Bragantino também vem caindo bastante aí no campeonato, e agora jogando fora de casa, a tendência é ele ficar mais defensivo, né? Então o que eu imagino dessa partida aqui é um empate entre eles. Jogo 3, Vila Nova e Curitiba. O resultado mais comum desse confronto é 1-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 jogos, o Vila Nova ganhou uma vez, houve 2 empates e o Curitiba ganhou 6 vezes, hein? A diferença de gols 16-6 a favor do Curitiba. Os números de aposta para essa partida, 2.10 para o Vila Nova, 2.90 para o empate, 3.70 para o Curitiba. Porcentagem do jogo, 44% para o Vila Nova, 32% para o empate, 24% para o Curitiba. Partida bem equilibrada essa aqui também. Vila Nova aí brigando ainda pelo acesso. Curitiba continua na sua saga de recuperação no campeonato. O Vila Nova tá vindo de um bom resultado contra o Goiás fora de casa. E agora, jogando em casa contra o Curitiba, eu tô acreditando mais na vitória do Vila Nova. Tô me apoiando aqui nos números, né, que estão a favor do Vila Nova e também com as informações do vídeo anterior. Então, por esse motivo, eu tô indo seco na vitória do Vila Nova. Jogo 3, Internacional e Grêmio, hein? Que jogo esse, hein? Resultado mais comum do confronto é o 0-0 entre eles. 13 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 42 encontros, o Internacional jogando em casa ganhou 21 vezes, houve 8 empates e o Grêmio ganhou 13 vezes. A diferença de gols 51-40 a favor do Internacional. Nos últimos 82 jogos, o Internacional ganhou 30 vezes, houve 26 empates e o Grêmio ganhou 26 vezes. A diferença de gols 89-86, nesse caso aqui, a favor do Grêmio. Na temporada passada, na casa do Internacional, o Internacional venceu por 3-2 e na casa do Grêmio, o jogo foi 3-1. Os números de aposta para essa partida, 1.75 para o Internacional, 3.75 para o empate, 4.50 para o Grêmio. Porcentagem do jogo, 54% para o Internacional, 25% para o empate e 21% aí para o Grêmio. Só partida complicada de ser analisada, hein? Aqui o mais óbvio, né? A gente ir no Internacional, mas
como se trata de um Grenal, é um jogo dos mais acirrados aí do país, independente de qual posição que esteja o Grêmio, como está o Internacional. Quando acontece esse confronto, os números realmente não entram em campo. Para essa partida aqui, eu tô levando um pouquinho em consideração o Internacional jogando em casa, uma fase um pouco melhor do Internacional, mas mesmo assim, olhando os números aqui, eu tô indo de vitória do Internacional e empate entre eles. Mas caso você tenha o costume de colocar mais triplos, aqui também, hein? É outra partida aí que cabe um triplo tranquilamente. Jogo 5, Ituano e Ceará. Na temporada passada, o Ituano jogando em casa venceu por 2-0 e o jogo sendo na casa do Ceará foi 1-1. Na Série B, o Ceará perdeu seus últimos 3 jogos quando joga fora. De informação relevante é isso. Os números de aposta para essa partida: 3.25 para o Ituano, 3.0 para o empate e 2.25 para o Ceará. Porcentagem da partida: 28% para o Ituano, 31% para o empate, 41% para o Ceará. Aqui mesmo falando que o Ceará não vai bem em suas últimas partidas fora de casa, vai enfrentar um time que está com muita dificuldade aí, que é o Ituano. A gente viu os números no vídeo anterior, o Ituano não está numa situação boa, e para essa partida aqui, vendo que os números não estão tão a favor assim do Ituano, apenas confirmou algumas informações aí do primeiro vídeo. Então eu tô indo de Ceará seco. Jogo 6, Mirassol e Novo Horizontino, hein? Outro jogo aí que é um jogaço. Dois times que estão brigando na ponta aí do Campeonato Brasileiro Série B. Esse jogo é outro aí que vai ser pegado. O resultado mais comum desse confronto é 1-1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Mirassol jogando em casa ganhou uma vez, houve 3 empates e o Novo Horizontino ganhou 2 vezes. A diferença de gols 5-3 a favor do Novo Horizontino. No geral, são 15 jogos entre eles. O Mirassol ganhou uma vez, houve 8 empates e o Novo Horizontino ganhou 6 vezes. A diferença de gols 16-9 a favor do Novo Horizontino. A última vitória em casa do Mirassol contra o Novo Horizontino foi em 2018. Os números de aposta para essa partida: 2.10 para o Mirassol, 2.80 para o empate, 3.80 para o Novo Horizontino. A porcentagem do jogo: 43% para o Mirassol, 33% para o empate, 24% aí para o Novo Horizontino. Aqui é mais uma partida que cabe um duplo, cabe um triplo tranquilamente, mas eu tô tentando deixar o meu último duplo aí para uma partida que considero mais complicada. E para essa partida aqui, analisando os números, né, e vendo o que as duas equipes estão fazendo aí no campeonato, eu tô acreditando no empate, eu tô indo seco no empate. Jogo 6 aqui da Loteca 1155, mas é um palpite bem difícil, porque o Mirassol geralmente vai muito bem em casa, só que o Novo Horizontino é o vice-líder do campeonato, né, e já surpreendeu muitos times aí fora de casa, hein. Jogo 7, Atlético Clube e Volta Redonda, jogo 2 aí da final do Brasileirão Série C. O que eu trago de informação aqui é que o Atlético não perde em casa há 6 jogos, o Volta Redonda tem uma sequência aí de 4 vitórias consecutivas, o Volta Redonda não perdeu nenhum dos seus últimos 12 jogos e o Volta Redonda não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos quando joga fora, hein? Que dilema esse aqui, hein? Os números de aposta para essa partida: 1.85 para o Atlético e 3.10 para o empate, 4.20 para o Volta Redonda. Porcentagem do jogo: 49% para o Atlético Clube, 29% para o empate, 22% para o Volta Redonda. Essa partida aqui vai ser complicada, hein? Eu lembro que quando eu estava finalizando o vídeo de resultados da Loteca 1154, eu ainda falei: se o Atlético Clube cair na Loteca 1155, eu vou seco no Atlético Clube. E eu continuo mantendo esse meu palpite, eu tô indo seco no Atlético Clube, porque aqui os números estão a favor do Atlético Clube. Tudo bem que o Volta Redonda tem essa boa sequência, né, de não perder, só que no primeiro jogo entre eles, o Atlético Clube jogou melhor que o Volta Redonda. O Atlético perdeu sim por 1-0, agora vai estar jogando em casa, precisando desse resultado. Tenho certeza que o Atlético, com o apoio da torcida, vai para cima e vai dar trabalho para o Volta Redonda manter essa invencibilidade aí que vem mostrando aqui nesses fatos dos times, né? Então, por esse motivo, eu tô indo seco no Atlético. Jogo 8, Vasco da Gama e Atlético Mineiro, mais um jogo de semifinal aí da Copa do Brasil. O resultado mais comum desse confronto, quando o Vasco joga em casa, é 1-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 14 encontros, o Vasco, jogando em casa, ganhou 9 vezes, houve 3 empates e o Atlético ganhou 2 vezes. A diferença de gols, 30-12 a favor do Vasco. No geral, são 31 jogos entre eles, o Vasco ganhou 13 vezes, houve 6 empates e o Atlético Mineiro ganhou 12 vezes. A diferença de gols, 45-40, também a favor do Vasco. O Vasco não ganhou em seus últimos 6 jogos. As odds para essa partida
partida, 2,62 para o Vasco, 3,10 para o empate e 2,80 para o Atlético Mineiro. Porcentagem do confronto, 36% para o Vasco, 30% para o empate, 34% para o Atlético Mineiro. Outra partida aí com muito equilíbrio. Sinceramente, se eu fosse fazer todos os duplos e triplos que eu tenho vontade, esse jogo aqui, pra mim, era pra ser um dos mais caros aí para o meu bolso. Mas como não é possível, né? Aqui é um outro confronto que tá tudo em aberto, jogo extremamente difícil. E para essa partida aqui, eu tô usando o meu terceiro e último duplo. Eu tô indo de Vasco e Atlético Mineiro. Jogo 9, Operário e Paysandu. O Brasileirão Série B, o Operário tem 3 vitórias consecutivas em casa. E de informação relevante aqui para a Loteca é isso. Aqui embaixo tá apenas repetindo, né, que o Operário ganhou 3 jogos consecutivos em casa. Então é o que eu tenho para hoje. Os números de aposta para essa partida: 1,90 para o Operário, 3,20 para o empate, 4,10 para o Paysandu. Porcentagem do jogo: 49% para o Operário, 29% para o empate, 23% para o Paysandu. O Operário jogou muito bem, né, sua última partida aí contra o Botafogo. Mesmo o jogo sendo fora, para mim, teve mais posse de bola, construiu mais jogadas, bola no chão. Vai enfrentar o Paysandu agora em casa. O Paysandu é um time difícil, mas geralmente o Paysandu não vai tão bem quando joga fora de casa. Pode acontecer uma surpresa nesse jogo, mas eu tô acreditando no Operário em casa. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Operário. Jogo 10, Liverpool e Chelsea, campeonato inglês. O resultado mais comum desse confronto é 1-1, 15 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 38 encontros, o Liverpool jogando em casa ganhou 17 vezes, houve 12 empates e o Chelsea ganhou 9 vezes. A diferença de gols, 59-41 a favor do Liverpool. No geral, 87 jogos entre eles, o Liverpool ganhou 28, houve 31 empates e o Chelsea ganhou 28 vezes. A diferença de gols, 99-98 a favor do Liverpool. Muito equilíbrio, hein? As odds para essa partida: 1,70 para o Liverpool, 4,0 para o empate, 4,75 para o Chelsea. Porcentagem do jogo: 56% para o Liverpool, 24% para o empate, 20% para o Chelsea. Como a gente viu os números, né, no primeiro vídeo, o Liverpool tem uma vantagem muito grande no começo desse campeonato, não à toa é o líder, né, do campeonato. Tem agora a vantagem de estar jogando em casa, tem os números agora confirmando o Liverpool, né, como favorito. E pelo futebol que vem demonstrando Liverpool e Chelsea, para essa partida, como eu não posso mais usar duplos, eu tô indo seco no Liverpool. Jogo 11, Ponte Preta e Guarani. Mais um clássico aí regional, jogo que vai pegar fogo. É como eu disse no vídeo anterior, haja multitela, hein? Vai ser televisão, computador, celular, tudo ligado aí nos jogos aí para tentar acompanhar todas essas partidas. O resultado mais comum desse confronto aí é o 0-0, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 3 encontros, a Ponte jogando em casa ganhou 8 vezes, houve 4 empates e o Guarani só ganhou uma vez. A diferença de gols, 21-7 a favor da Ponte. No geral, são 29 jogos entre eles, a Ponte ganhou 12 vezes, houve 10 empates e o Guarani ganhou 7 vezes. A diferença de gols, 41-28. A última vitória como visitante do Guarani foi em 2009. Nossa! E o Guarani tá numa situação complicadíssima, hein? Os números de aposta para essa partida: 2,30 para a Ponte, 3,25 para o empate, 2,87 para o Guarani. A porcentagem do jogo: 40% para a Ponte, 28% para o empate, 32% para o Guarani. A Ponte, sem dúvida, né, nesse campeonato tá numa situação melhor que o Guarani, vai jogar em casa, tá apresentando um melhor futebol, só que aqui é um clássico. Mais uma vez, esses números aqui não quer dizer nada, só que a real situação do Guarani, né, tá lá embaixo na zona de rebaixamento, pode ser que mexa com os jogadores, né? Se a Ponte fizer um gol primeiro, acredito dar uma desandada aí no esquema tático do Guarani e a Ponte fazer mais gols, né? Tô acreditando que a Ponte Preta não vai deixar essa chance escapar e por esse motivo, né, apesar dos números aqui estar bem equilibrado, eu tô indo de Ponte Preta seco. Jogo 12, Sport e Botafogo. Nos últimos 5 jogos, o Sport ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Botafogo não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols, 10-2 a favor do Sport. Na temporada passada, o Sport jogando em casa ganhou por 3-0 e o jogo na casa do Botafogo foi 1-1. De informação relevante sobre a Loteca é isso. Os números de aposta para essa partida: 1,50 para o Sport, 4,10 para o empate, 5,75 para o Botafogo.
porcentagem desse confronto, 61% para o Sport, 22% para o empate, 17% para o Botafogo. Botafogo, outro time que está numa situação muito difícil aí na Série B, precisa muito dessa vitória. Só que o problema, né, que vai enfrentar o Sport, um time que se reencontrou bastante aí no meio do campeonato, tá jogando um bom futebol. E o problema, né, jogar agora na casa do Sport é bem difícil. Pelo que apresentou o Botafogo contra o Operário, vai ter que jogar muita bola aí para conseguir pelo menos um empate. Para essa partida aqui, tô acreditando muito mais no Sport. Os números também estão confirmando isso. E por esse motivo, eu tô indo seco na vitória do Sport. Nessa grade aqui tá muito difícil falar que tem uma zebra, viu? Mas se o Botafogo ganhar essa partida, sinceramente eu tô considerando uma zebrinha pequena, viu? Mas é uma zebra. Jogo 13, Juventude e Palmeiras. Resultado mais comum desse confronto é 1-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Juventude jogando em casa ganhou uma vez, houve um empate e o Palmeiras ganhou 4 vezes na casa do Juventude. A diferença de gols 13-5 a favor do Palmeiras. No geral são 13 jogos entre eles, o Juventude ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Palmeiras ganhou 8 vezes. A diferença de gols 27-13 a favor do Palmeiras. A última vitória em casa do Juventude contra o Palmeiras foi em 2006, hein? Tabuzinho reverso aqui. As odds para essa partida, 5.25 para o Juventude, 3.70 para o empate, 1.66 para o Palmeiras. A porcentagem do jogo, 18% para o Juventude, 25% para o empate, 57% para o Palmeiras. Olhando esses números e esse histórico, parece um jogo fácil, mas para mim, na minha opinião, vai ser um jogo muito difícil para o Palmeiras. Juventude sempre é muito forte contra os times paulistas quando joga em casa. Lá a torcida apoia bastante. Tô acreditando que vai ser um jogo bem equilibrado, mas o Palmeiras acaba levando essa partida. Eu tô indo de Palmeiras seco, mas caso você tenha o costume de jogar mais duplos, eu também colocaria um empate entre eles. Jogo 14, Roma e Inter de Milão, campeonato italiano. O resultado mais comum desse confronto é o 1-1, 11 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 37 encontros, a Roma jogando em casa ganhou 12 vezes, houve 14 empates e a Inter de Milão ganhou 11 vezes. No geral, 81 confrontos entre eles, a Roma ganhou 21 vezes, houve 27 empates e a Inter ganhou 33 vezes. Os números de aposta para essa partida, 4.20 para a Roma, 3.75 para o empate, 1.83 para a Inter de Milão. Porcentagem do jogo, 23% para a Roma, 25% para o empate, 52% para a Inter de Milão. É inegável a vantagem da Inter de Milão nesses últimos anos. Tanto a Inter de Milão, a Juve e o Milan, né? Eles estão em outro patamar. Infelizmente a Roma aí deu uma caída nesses últimos anos, mas aqui não deixa de ser um jogo difícil porque é um clássico. A Roma em casa é muito forte. No meu primeiro vídeo, né, eu tinha colocado empate e vitória da Inter de Milão, mas como eu não tenho mais duplos para essa partida aqui, eu tô indo seco na Inter de Milão. A Inter que vai ter a volta aí do Lautaro Martinez, né, que estava na seleção argentina, jogou muito bem, boa apresentação, mas aqui é outro jogo, viu? Se você tem o costume de jogar mais duplos, eu também manteria o empate entre eles, viu? E vitória da Inter de Milão. Bom, pessoal, essas foram as informações aí do segundo vídeo da Loteca 1155. Espero que essas informações aqui ajudem a melhorar os seus palpites. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, dá uma olhada lá. O primeiro vídeo da Loteca 1155 tem boas informações aí que vão lhe ajudar a conhecer melhor os times aqui da grade. E é isso. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta, compartilhe e deixe aí seus comentários com as informações relevantes, aquelas informações que são buscadas lá de dentro da diretoria dos times. E é isso. Desejo muita sorte aí para todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!